Eu voltei aqui ao Instagram, reiniciei. Eu não sei o que. Se a doutora Margarete puder dizer-me se conseguiu me ouvir. Ou a doutora Amanda. Ah, agora sim. Bom, eu não sei bem onde parou a minha transmissão, se eu já estava tratando do tema, finalizando o tema do item segundo sobre o sexo do registrando, ou se não. Isto, peço que, se for possível, que me indiquem. Bom, eu vou prosseguir, de todo modo, a partir da referência que vinha fazendo, sumariando e, ao mesmo tempo, tratando de retomar para a hipótese de eu não ter sido feliz em atingir a transmissão. Às vezes, essas coisas estão ocorrendo com alguma frequência, né? Não se consegue. Especialmente com a transmissão pelo Instagram, porque o Instagram não, não, não projeta a possibilidade de nós fazermos pelo desktop. Então eu não consigo fazer por linha, nós sempre somos obrigados a fazer pelo 4G. E o resultado é que quando entra um pouco de nebulosidade, não se consegue transmitir. Eu vou verificar mais à frente, já antecipa a doutora Amanda Gil, que tem sempre auxiliado nesse contato lá com a Evelyn Valente, para ver se nós conseguimos fazer de outro modo. Quem sabe fazer pelo Facebook, porque aí dá para usar o desktop e entra por uma linha que é mais segura. Bom, voltamos aqui ao tema do item segundo. Eu peço desculpa se repetir alguma coisa. O item segundo desse artigo 54 fala, portanto, na necessidade de que o registro de nascimento ou assento de nascimento deva conter o sexo do registrando. E como eu lhes dizia, sexo do registrando significa algo de natureza biológica, genética, dado pelo DNA. E tem também aspectos externos visíveis, notórios. Sempre deixando aqui ressalvada as hipóteses que são relativamente raras dos hermafroditas, especialmente também dos pseudo-hermafroditas. Então, mas deixando essas hipóteses ressalvadas, a imensa maioria das vezes é possível saber de logo qual o sexo do recém-nascido. Como eu disse, sabe-se antes, hoje com os exames de imagem, com os exames hematológicos que levam a esse resultado. Mas o que ocorreu mais recentemente, uma década para cá, foi o surgimento de uma corrente desconstrucionista que substitui a ideia do sexo pela ideia do gênero. Isso é um problema identitário. E sem entrar aqui no mérito dessa discussão, dessa contraposição de ideias entre, de um lado, aqueles que postulam a observância dos dados da natureza biológica e os de outro que advogam em favor de uma liberdade negativa de eleição do chamado gênero, que é a ideia de que o sexo é um construto que se define de acordo com a vontade de quem assim o queira, de um jeito ou de outro. O fato, e esse é um ponto que nós devemos examinar, o fato é que hoje em alguns lugares do mundo há 60 ou mais gêneros, incluídos os chamados gêneros fluidos, que alguém se diz um dia do gênero masculino, como é a expressão gênero em vez de sexo, no outro dia do gênero feminino, para no terceiro dia ser novamente masculino, no quarto feminino, etc.
Então, essa instabilidade é impropícia para a ideia de um registro, ou seja, para a ideia de uma publicidade permanente. Então, de modo que aqui não se trata, evidentemente, de tocar o tema da liberdade das pessoas ou de interferir com as chamadas opções sexuais. Essa é outra história. A forma como a vida vai ser levada por A, B ou C não tem nada a ver com o fato de que essa pessoa tenha naturalmente, biologicamente, um determinado sexo. E esse é um tema que nós temos que considerar mais de perto, porque a lei determina que se indique o sexo. A lei não prevê que haja um campo para indicação de gênero, ou que se possa fazer isso diariamente, com retificações diárias, a cada dia eu escolho o gênero que eu bem entendo, 60 gêneros, como eu disse, que há em alguns países. Então, isso é algo que nós temos que verificar com cautela, porque isso tem uma projeção jurídica importante, aliás, muito importante. Nós tivemos casos, por exemplo, de situações que pessoas se aposentaram, porque antes da aposentação retificaram a menção de seu sexo, de masculino para feminino. Se aposentaram com a indicação da faixa etária feminina e dias depois voltaram ao sexo masculino. E assim por diante. Então, é algo que precisa ser considerado. Até que ponto a liberdade individual, a liberdade do indivíduo, a sua vontade pessoal, seu talento, prevalecerá a ponto de que se imponha do ponto de vista público, social. Então, é um tema que está aí em forte discussão e que merece ser considerado. Se é possível desconstruir a natureza e reconstruí-la de acordo com a vontade de cada um de nós, ou seja, com um individualismo, aqui se verifica um individualismo intenso. Matéria, volto a dizer, que possui argumentos de lado a lado e que deve ser considerado em via própria, que não é o nosso caso aqui. Aqui nós estamos examinando a conveniência ou não de não se aplicar um dispositivo que está na lei a respeito do assento de nascimento. O terceiro elemento, terceiro indicativo que consta do artigo 54, que já aqui para terminar a exposição de hoje, diz respeito à indicação do fato de o registrando, ou seja, o sujeito referencial, ou parte sujeito, ser gêmeo, quando isso tiver acontecido. 2 irmãos gêmeos, 3, 4, 5, quanto seja. Isso é importante muitas vezes para vários efeitos, embora hoje o direito de primogenitura não seja tão relevante quanto foi, por exemplo, entre os hebreus, para pensarmos em algum exemplo. Vamos lembrar aqui, pelo menos, 3 casos interessantes sobre o direito de primogenitura no povo hebreu, para que nós tenhamos aqui um exemplo da razão de ser, muitas vezes, dessa indicação do fato de ser gêmeo e assim, situar essa primazia ou secundariedade cronológica de nascimento. O primeiro caso, muito conhecido, do direito de primogenitura, embora não se tratasse aqui fundamentalmente de ser gênio, mas de ser primogênito, diz respeito aos filhos de Isaac. Isaac casado com Rebeca, Isaac, filho de Abraão. Teve 2 filhos, todo mundo sabe, Jacó e Esaú. Esaú nasceu em primeiro lugar, Jacó em segundo. E aí todos também conhecem o célebre caso do escambo de um prato de comida. E Esaú estava com fome, Jacó estava fazendo um prato de comida e adquiriu o direito de primogenitura de Esaú, fazendo a permuta com um prato de comida. E aí houve também na sequência o célebre
Caso em que Isaac estava com os olhos doentes, não estava vendo direito, e acabou abençoando, fazendo a bênção que era a coroação dessa primogenitura, abençoando Jacó, pensando que se tratasse de Esaú. Bom, esse foi um primeiro caso. Um outro caso interessante também de primogenitura diz respeito aos filhos de José. José, que era um dos filhos de Jacó com Raquel, teve 2 filhos. Primeiro, gêmeos, Manassés e Efraim. Agora eu não sei se eram gêmeos, talvez não seja. Talvez esse caso não seja de gêmeos, mas tenho dúvida. Mas enfim, servirá como exemplo para o tema da primogenitura. Quando Jacó quer adotar os filhos de José, faz com que José os traga à sua presença. José coloca o Manassés à sua esquerda, dele José, e o Efraim à sua direita, do mesmo José. Por quê? Porque supunha que o pai ia indicar as mãos em paralelo, ia benzer com a mão direita, como devia ser, o primogênito, que era o Manassés. Só que, misteriosamente para nós, não sabemos os desígnios da providência, Jacó cruzou as mãos e com a mão direita abençoou Efraim, com a mão esquerda abençoou Manassés. E embora fosse advertido na altura por José, disse que assim era, que Manassés ia ser grande, mas que Efraim ia ser maior. Esse é o segundo caso. E há um terceiro muito interessante, muito interessante também. Diz respeito àquele episódio, meio picante, meio picante. Pode ser assim, o registro civil serve também para nós nos interessarmos por algumas historietas. Essa aqui diz respeito a um outro filho de Jacó, que foi Judá. O quarto filho de Jacó chamava Judá, foi filho de Jacó com Lia. E esse Judá havia se casado com uma mulher chamada Sué, teve 3 filhos. Onã, e o último se chamava, salvo engano, Sola. E esse primeiro filho, se casou com uma moça chamada Tamar, mas não deixou descendência, morreu logo. Em seguida, como era da lei do casamento levirático, esse segundo filho, Onã, tinha de casar-se com Tamar, porque o primeiro descendente, primeiro filho de Tamar, seria considerado filho de que já tinha morrido. Mas Onã, e daí a expressão conhecida, onanismo, que vem disso, mas Onã frustrava a concepção porque ele queria ter o privilégio da herança. Se não houvesse um filho para seria ele o que teria o privilégio da herança. E o fato é que foi castigado e morreu. Sobrava então apenas o terceiro filho, Sola, que devia casar-se com Tamar. Só que como esse Sola parece que não tinha idade núbil ainda, o Judá mandou que a Tamar voltasse para a casa paterna. E ficou retendo o Sola, não sabe por que motivo, provavelmente com medo de que ele morresse também, né? Ficou retendo e o fato é que Tamar ficou sem marido. Um belo dia, o Judá ficou viúvo, morreu a sua mulher, Sué, e ele então tinha que tosquear umas ovelhas numa cidade perto de onde ele vivia, e se dirigiu com um amigo para lá. Quando chega à porta da cidade, encontra uma mulher vestida com um véu sobre a cabeça. Era comum que as mulheres que estivessem com um véu sobre a cabeça fossem prostitutas, que não queriam ser reconhecidas. Então se aproximou dessa mulher e se ofereceu para acostar-se com ela. Ela aceitou, mas perguntou: mas o senhor vai me pagar o quê? Ele disse: eu vou dar um cabrito. Amanhã eu mando um cabrito. Ela falou: o senhor me deixa de penhor alguma coisa. Ele deixou o anel, o cajado e um cinturão. E aí se acostou com ela e no dia seguinte mandou que o amigo levasse o cabrito para ela. O amigo chegou lá e não encontrou a mulher. Não estava lá a mulher.
perguntou na cidade, o senhor, a prostituta aqui viveu? Não, não temos nenhuma prostituta aqui, nunca soubemos de nenhuma prostituta aqui na nossa cidade. Ele volta e fala, olha, eu não encontrei, falou para o Judá. O Judá falou, eu tentei pagar, não encontrei, estou livre da obrigação. Ficou por isso mesmo. Só que 2, 3 meses depois, ele recebe a notícia de que a Tamar, que era a nora dele, se tinha comportado mal e que estava grávida. Ele então, como tinha que aplicar a lei, determinou que ela fosse morta, por ter tido um comportamento ignominioso. Ela, quando foi presa para ser morta, disse, olha, tá bem, mas avisa o Judá que o pai da criança que está aqui no meu ventre é o dono desse cajado, desse anel e desse cinturão. Aí, quando isso chega aos ouvidos de Judá, Judá diz, ei, eu fui mais injusto do que ela, porque eu neguei mandar meu filho para ela. E a deixou viver. E aí que vem a questão. Ela teve gêmeos, Farés e Zara. A curiosidade é o seguinte, o primeiro braço a sair do organismo materno foi de Zara, e a parteira colocou no braço uma fita vermelha, para saber que esse era o primeiro, dado o interesse do direito de primogenitura. Só que o outro, Farés, acabou se antecipando e saiu primeiro, nasceu em primeiro lugar. E se forem ver ali no Evangelho de São Mateus, vão ver logo lá na abertura do Evangelho de São Mateus, que há referência a essa Tamar, que pode ser que fosse hebraico ou não sei dizer, e a Farés também. Aliás, a Farés e Zara, dizendo, prossegue a geração que vai desembocar no rei Davi, e mais à frente em São José e Nossa Senhora, é essa mesmo, que vem por Tamar e Farés, que era gêmeo e que acabou nascendo, na verdade, em primeiro lugar. Portanto, essa regra de registrar o gêmeo, indicar que é gêmeo, tinha uma raiz histórica, que era exatamente o direito de primogenitura. E ainda apresenta agora não só interesse em identificar para distinguir, né, a situação dos gêmeos, mas igualmente para, de algum modo, respeitar algum direito que eventualmente se conceda nessa forma. Nada impede que se faça um contrato dizendo que o primeiro filho de um casal, um avô, eu quero deixar para o primeiro filho de um casal tal dinheiro. Eu preciso saber qual será esse primogênito. Bom, ele queria aqui concluir o problema das historietas ou dos causos, contando aqui rapidamente um problema que envolve a ideia de gêmeos também. Num determinado caso, que foi objeto de julgamento criminal, foi condenado um réu por prática de roubo com uso de arma, réu confesso na fase policial, confesso na fase judicial, reconhecido por 3 vítimas, tanto em juízo quanto antes na polícia, e que foi preso em flagrante delito com a arma do crime e o produto do roubo. Muito bem. Dias depois da audiência em que ele foi reconhecido em juízo pelas vítimas, uma das vítimas procura um advogado e diz, doutor, eu vou ser preso. Era uma mulher. Eu vou ser preso. Por que eu vou ser preso? Eu reconheci falsamente uma pessoa. Como assim? Me conta assim. Pois é, eu fui ao fórum, me chamaram para... Fui assaltada, fui lá reconhecer a pessoa que me assaltou, eu reconheci. Mas não era ele. Mas como que a senhora reconheceu alguém e não era ele? Eu estava sentado, depois da audiência, do lado de fora, esperando que me fossem buscar, quando ele passou. Quando ele passou, eu notei que ele claudicava de uma perna. Tinha uma perna mais curta que a outra, cerca de 15 centímetros. E o que me assaltou não tinha isso. O advogado ficou surpreso, foi investigar melhor a história e descobriu que, na verdade, eram 2 irmãos gêmeos. Quem tinha praticado o crime era o outro, e não esse que ela reconheceu. Então vejam que não é inútil, não é uma superficialidade, essa indicação que está no item 3º do artigo 54 da nossa Lei de Registros Públicos. E com isso, eu peço desculpas aqui, embora
não deva desculpar-me por falha alheia, que foi a falha tecnológica da transmissão de hoje, mas peço desculpas por isso e espero revê-los com melhor sucesso tecnológico na próxima, daqui a 15 dias, quando nos reunirmos novamente. Eu quero renovar o meu agradecimento a todos que participaram dessa nossa exposição, bem como agradecer muitíssimo a Arpem Goiana, em particular ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente dessa importante entidade de registradores do Estado de Goiás. Cumprimentar também minha amiga Evelyn Tonioli Valente, que é diretora dessa entidade. Eu vou aproveitar hoje também para cumprimentar o Rodrigo, nosso registrador em Aparecida de Goiânia, com quem eu tive a ocasião de estar ainda no domingo passado aqui em São Paulo. A doutora Ângela Romiti também está aqui, grande advogada na comarca de Santos. Doutora Margarete Maia, estimada amiga. Doutora Amanda Gil. Vi também a doutora Mônica Dallavec, a presidente da ANOREG do Estado do Paraná. E, igualmente, a professora Isabela Bicalho Xavier. E, salvo engano, também a professora Cláudia Rosa. Se não vi, gostaria de ter visto, por assim dizer. Muito obrigado a todos e nos vemos dentro de 15 dias, se Deus permitir. Eu só observo a doutora Amanda, que sempre faz essa gentileza de fazer uma ponte lá com a Evelyn, que eu não vou nem mesmo determinar aqui com título nada, para ver se nós conseguimos depois unificar as duas gravações, porque elas ficaram seccionadas aqui na apresentação. Muito obrigado.